Está no ar, programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim, Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, Sua luz nos guia eternamente. Um bom dia, meu irmão, minha irmã, nesta segunda-feira, 26 de maio de 2025. Hoje nós celebramos a memória de São Filipe Neri, ele que apontava para nós e aponta para nós o paraíso, o desejo do céu. E nós iniciamos também nossa semana louvando e bendizendo ao Senhor, permitindo assim que reine o Senhor, pois eterno é o seu amor. Cantemos ao Senhor Deus. Evangelho do dia. O evangelho de hoje está em João capítulo 15, versículos do 26 ao 16, versículo 4a. Se você está na sua casa, abra as Sagradas Escrituras para que nós possamos crescer em familiaridade, em intimidade com a Palavra de Deus. João capítulo 15, versículos do 26 ao capítulo 16, 4a. O Espírito Santo, a verdade, dará testemunho de mim, pois depois também vós, neste mundo, de mim ireis testemunhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembrei de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui Jesus no Santo Evangelho exortando os seus discípulos, mas também é uma exortação que chega para nós hoje, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Muitos se justificam em suas ações, mas o verdadeiro e o real significado de agir da forma que age é por não ter este conhecimento, por não conhecer o Pai, não ter intimidade com o Pai, não ter intimidade com o Cristo e a sua palavra. Como diz o profeta lá em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Que não sejamos esses que perece por falta de conhecimento, que perece por falta de intimidade com Deus. Porque Jesus, Ele nos revela o Pai. Mas também nós vemos hoje no Evangelho que Jesus ele permanece com seus discípulos de uma maneira invisível, enviando-lhes o Espírito da verdade, enviando o defensor, o Paráclito, o advogado. E uma das ações do Espírito da verdade
é dar testemunho de Jesus. E sua ação em favor dos discípulos consiste em convencê-los da veracidade da pessoa e dos ensinamentos de Jesus. Então, o conteúdo do testemunho do Espírito da verdade é a própria pessoa de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele testemunha a própria pessoa de Jesus. E o Espírito, ele vem nos auxiliar para que também assim nós possamos, eu e você também, possamos dar testemunho da própria pessoa de Jesus. E esse testemunho, ele torna-se visível na ação dos discípulos. E assim também, através das nossas ações, nós testemunharmos uma pessoa, a pessoa de Jesus, nosso Senhor. Seja no meu falar, seja no meu andar, no meu comportamento, eu vou dar testemunho da pessoa de Jesus. Então, pelo fato de o Espírito manter sempre viva o quê? No coração dos discípulos a imagem de Jesus. E por isso estão em condições de mostrar a todos a verdade do Filho de Deus, que veio armar sua tenda no meio da humanidade, que está carente da sua salvação. Então é o Espírito da verdade que mantém em nossos corações viva a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Então é o Espírito que mantém viva, e somente assim nós teremos condições de mostrar a todos a verdade do Filho de Deus. E a ação do Espírito da verdade também leva os discípulos a enfrentarem a maldade, a perversidade do mundo, sem se intimidarem. E isso é um fato constatado nas Sagradas Escrituras, especialmente ali nos Atos dos Apóstolos, em que nós vemos quem eram os discípulos antes de Pentecostes e quem eram os discípulos depois de Pentecostes. Nada os intimidava. Eles sofriam afrontas por causa de Jesus. E isso não os impedia de anunciar, mesmo sendo presos, eles anunciavam e eles experimentavam também a ação de Deus, porque quando se via o anjo ia lá, abria a porta, da cadeia, e eles estavam lá no templo novamente evangelizando, então nada os intimidava, nem mesmo o apedrejamento. Paulo, que foi até tido por morto em certo momento, mas os apóstolos se reuniram em volta dele, Paulo levantou e continuou a evangelizar. Então nada os intimidava. Então a missão dos discípulos, e também nossa hoje, consiste em levar a luz de Cristo para quem caminha nas trevas do erro e da mentira, movendo assim a esperança de que a humanidade marcada pelo pecado acolha a palavra de Jesus para ser salva. E o testemunho do Espírito supõe do discípulo, que somos cada um de nós, um total discernimento e docilidade para acolhê-lo, pois ele o recebe em meio a hostilidades que muitas vezes nos impedem de captar com clareza a moção, o dizer do bom Espírito. Então, é isso que supõe de nós, esse discernimento, mas também esta abertura, essa docilidade em acolher o Espírito. Hoje vivemos tantas hostilidades, um não ao sagrado, um não à vontade de Deus, e nós precisamos estar atentos para ouvirmos a voz do Espírito que está a nos falar todos os dias.
Nós vemos em dados momentos ali no Atos dos Apóstolos que eles dizem: nós e o Espírito Santo decidimos tal e tal situação. Então esta intimidade também com a pessoa do Espírito Santo, esta abertura. Então nós também temos, por um outro lado, o quê? O mau espírito encarnado nos adversários. Ele sempre busca colocar dúvidas a respeito da pessoa de Jesus e da credibilidade de suas palavras. Quando nós começamos, será mesmo? Será que é verdade mesmo? É isso mesmo? Então, quando nós começamos a colocar dúvida, né, principalmente quando nós passamos por provas, por desafios, por dificuldades, né, o mau espírito vem colocando essas dúvidas a respeito da pessoa de Jesus. Então, por isso que é necessário sempre, né, nós pedirmos ao Espírito Santo muito discernimento e assim termos esta disposição em deixarmos-nos ser guiados pelo Espírito para nos mantermos fiéis a Jesus. É o Divino Espírito Santo que nos ajuda a nos mantermos fiéis a Jesus. Então que nós possamos pedir mesmo a Deus a graça e a força do Espírito Santo para que saibamos acolhê-lo e assim nós possamos enfrentar a maldade, a perversidade do mundo sem medo de nada e de ninguém. Que o Espírito Santo ele seja o nosso auxiliador, que ele seja não, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso defensor em todas as circunstâncias, em toda e qualquer circunstância. Por isso, Espírito Santo, tu que és o Espírito da verdade, enche o meu ser, fortalece, ó Divino Espírito, a minha pouca fé no Filho de homem, no Filho de Deus, feito homem, que morreu para me salvar. Por isso, vem Espírito de amor, me ajuda a me decidir por ti. Amém. Terço, Alfa e Ômega. E nós queremos, através deste terço, nos abandonar a Jesus. Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o pastor. Jesus é o pastor que cuida de cada um de nós. Ele cuida com amor. Por isso, neste dia, permita que Jesus, o Senhor, o bom pastor, Ele venha cuidar da sua vida. Permita que Jesus venha tirar dos seus ombros todos os fardos, todo o cansaço que você tem sentido no seu corpo, que você tem sentido na sua alma. Apresente através deste terço todos os medos, tudo aquilo que te aprisiona, até mesmo o desespero, as angústias. Apresente ao Senhor aquilo que foi desenganado na sua vida, seja a vida de um filho, de uma filha, seja a própria saúde. Por isso, Jesus, tu que és o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, nós nos entregamos a ti. Por isso, trace sobre você, com toda a fé, com todo amor, o santo sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedimos também a intercessão da Virgem Maria, a nossa mãe, ela que também cuida de nós como filhos seus que nós somos, ela também cuida de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E professemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Querido Jesus, nós apresentamos neste dia o nosso coração, o meu coração, Jesus. Apresento a minha vida. E tu que és o pastor, Jesus, venha mesmo levar-me e levar a cada um de nós a verdes pastagens, diante de águas repousantes, porque nós temos sede, eu tenho sede, nós temos sede, Jesus. E o Senhor disse pela tua palavra, né, a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. E eu quero, Jesus, neste dia, que a sede que a minha alma traz, que o meu coração traz, possa ser saciada em Ti. Só o Senhor pode saciar a sede da minha alma, a sede da minha vida. E que bebendo esta água, Jesus, cure o meu coração de toda angústia, de tudo aquilo que está aprisionado dentro do meu peito, dentro da minha alma. Vá permitindo, meu irmão, minha irmã, que a água viva de Jesus venha lavar o seu coração, venha lavar a sua mente, com tantos pensamentos acelerados. É Jesus que neste dia vem acalmar-te, porque somente Jesus, Ele com o seu báculo vem nos dar segurança. Experimente neste dia a segurança do pastor, do bom pastor que te envolve, que te acalenta nos seus braços. Que você possa perceber o calor, essa proximidade do calor de Jesus, do seu abraço, do seu cuidado. Por isso se entregue, meu irmão e minha irmã. Entregue todo o cansaço, todo o medo. Coloque, se abandone em Jesus. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. O princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim da minha vida, da minha família. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim da minha vida, da nossa casa. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus é este pastor que, se até mesmo ele precisar enfrentar um penhasco para poder salvar a sua ovelha, ele enfrenta. E Jesus, ele vem te resgatando, meu irmão e minha irmã, de profundos tormentos, de profundas angústias no teu coração. Jesus, ele vai te buscar neste abismo e trazer você junto a Ele, junto ao braço dele, que te dá segurança e que te dá toda a paz. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. E nós queremos nesta última dezena agradecer a Jesus, Ele que é o Senhor, Ele é o bom pastor que cuida de nós. A Ti, Jesus, todo louvor, toda honra, toda glória, a nossa gratidão e o nosso amor. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada em minha vida faltará. O recado de Deus. E no recado de Deus, será que eu prefiro o paraíso em minha vida? Assim como São Filipe Neri, nós também somos chamados a preferir o paraíso em nossas vidas, seja qual for nossa vocação e circunstância. Preferir o paraíso não significa que teremos de renunciar a qualquer bem deste mundo, mas sim de que não podemos nos apegar aos bens terrenos. Se temos muito ou pouco, o fato é que Deus nos chama a ajuntar tesouros para o céu e sempre preferir a Ele do que a qualquer bem ou honra deste mundo, pois onde está teu tesouro,
aí estará também teu coração. Seu ardente desejo de agradar a Deus tornava a sua fama de santidade cada vez maior. Assim, essa famosa máxima de São Filipe Neri nos lembra onde deve estar nosso coração: sempre em Deus, sem que nos deixemos seduzir pelas honras, riquezas e vaidades terrenas. Conta-se que em 2 ocasiões Filipe Neri foi chamado a ser cardeal e ele respondeu dizendo sua célebre frase: prefiro o paraíso. Nossa prioridade sempre deve ser buscar as coisas do alto, assim como São Filipe Neri. Que ele nos ajude nesse caminho de santidade. São Filipe Neri, rogai por nós. Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso, eu prefiro o convívio dos eleitos. E a nossa programação chega ao seu final, mas uma certeza, ela deve perdurar em nosso coração: o céu é meu e o próprio Cristo é meu e é tudo para mim. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve, que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.